Olá, eu sou o Marco Oratti e nesta videoaula vamos continuar com o nosso curso de C# básico, abordando os recursos dos projetos Windows Forms. Na aula anterior eu fiz uma apresentação sobre o Visual Studio 2012 Express Edition, onde eu falei do ambiente de desenvolvimento, o IDE gráfico, e nessa videoaula nós vamos continuar. Estou aqui com o Visual Express 2012 for Windows Desktop aberto, né? E vamos clicar aqui em New Project e criar um projeto usando a linguagem C#, usando o template Windows Forms Application. Vou colocar aqui curso aula 2. Vou dar um OK. Bem, então, como eu havia falado na aula passada, deixa eu arrastar esse aqui para cá. Nós temos no ambiente de desenvolvimento do Visual Studio, deixa eu mostrar aqui a Solution Explorer. Vou exibir aqui a Toolbox. Pronto. Então, coloquei aqui o meu ambiente usando aqui um layout padrão. Já falei que você pode alterar esse layout configurando a seu gosto. Outra coisa que nós podemos também configurar é aqui na menu Tools, eu tenho as opções Options, onde eu posso definir posso configurar diversas propriedades que vão afetar aqui como o meu ambiente vai ser exibido. Então, existem várias opções aqui, olha. Aqui eu posso definir a cor do tema, quantos itens eu quero exibir na janela do menu. Eu tenho as opções aqui de teclado, do Startup, né? Eu tenho aqui as opções dos projetos, eu posso mudar a localização dos meus projetos, vão ser salvos, os templates, definir várias opções. Eu tenho aqui no Source Control, eu posso definir vários itens. E aqui no Windows Designer, que é o descritor do Windows, eu posso definir aqui as configurações de layout, né? Como o tamanho da célula do grid, tá? O tipo de layout que eu quero usar, o Snapline ou Snap to Grid. Enfim, eu posso alterar a aparência, os itens do menu, as barras de ferramenta, tudo isso é configurável, ok? Então aqui, hoje nós vamos falar basicamente de 3 coisas importantes sobre os controles Windows Forms. Bom, antes disso eu quero falar uma coisa interessante. Aqui na Toolbox, eu disse eu tenho os controles e eu tenho os componentes, né? Qual é a diferença entre controles e componentes? Um componente ele é igual a um controle. A única diferença é que ele não é visível em tempo de execução. Por exemplo, se eu colocar um timer aqui, ele fica aqui na barra do projeto do formulário e ele não é visível em tempo de execução. É diferente de um controle comum, como se eu colocar aqui um label. Se eu executar esse projeto, né? O label está aqui, eu não vejo o controle timer. Essa é basicamente a diferença. O demais, ele possui propriedades, métodos e eventos. Aliás, é sobre isso que eu queria falar nessa videoaula. Em uma aplicação Windows Forms, os programas eles interagem com os controles. E, para isso, eles usam as propriedades, que são atributos que determinam a aparência e o comportamento do controle, como eu já falei na aula anterior. Os métodos,
que na verdade é um código que eu chamo para realizar uma tarefa. Por exemplo, aqui no formulário, né, quais são os métodos do formulário? Só para você ter uma ideia, eu estou aqui no site da Microsoft, eu estou vendo aqui métodos form. Olha a quantidade de métodos que eu tenho, tá? Então, o método activate, ele ativa o formulário, tá? São métodos que eu utilizo, para fechar um formulário close, é muito utilizado, né? Nós vamos ver isso nessa videoaula. O método focus, define o foco de entrada, né? O método hide, enfim, eu tenho dezenas de métodos. Eu tenho os métodos que geram eventos como onActivate, onBackColorChanged, onClick, né? Que vai gerar eventos relacionados com o método. O onClick gera o evento click. E assim, todos os controles possuem métodos. Naturalmente, cada controle, dependendo da sua finalidade, ele tem o seu método pertinente, seus métodos pertinentes. Então, nessa videoaula, eu vou abordar os controles Label, que eu vou colocar já um aqui, o controle Text Box e o controle Button. Que são esses três controles, são os controles comuns mais utilizados em aplicações do Windows Phone. Tá? Então, como são muitos controles, vamos por etapas. Então, aqui ó, eu tenho um formulário com três controles: uma Label, um Text Box e um Button. O controle Label, a finalidade dele é apenas de exibir um texto. Ele é somente leitura. Eu não consigo editar um texto aqui no controle Label. Então, por exemplo, se eu digitar aqui na sua propriedade text, vou colocar nome, tá? Ele passa a exibir o texto nome. Basicamente, a função do controle Label é essa. Ele serve para exibir textos. O controle Text Box, ele também pode ser usado para exibir, mas ele permite que o usuário informe e edite texto no controle. Então, ele é diferente do controle Label na sua finalidade. E o controle Button, ele é um controle que basicamente, ele por padrão, ele é apresentado e ele permite que o usuário clique sobre ele e execute uma ação. Nós vamos ver como essa ação é executada. Então, e o formulário, né? Ele basicamente ele é a janela, é o container aonde os meus controles são dispostos. Então, as propriedades dos controles determinam a aparência. Por exemplo, no formulário, eu já falei, mas eu vou repetir. Eu tenho as propriedades, vou falar das propriedades mais comuns. Backcolor, né, que define a cor de fundo. Vamos alterar a cor de fundo aqui do meu formulário. A fonte, né, se eu alterar aqui para 9, vocês viram que eu alterei a fonte do controle form e ela se refletiu nos demais controles. Por quê? Porque como os controles estão contidos no formulário, isso se reflete nos controles filhos. Tá? Uma propriedade do controle pai, ela se reflete no controle filho. E a propriedade texto, né, também é comum ao controle form 1, a controle label, né, text, e ao controle text box.
O controle booton também tem a propriedade text. Pronto. Eu posso dispor os controles e usar a opção formato no menu para alinhar à direita, ao centro. Posso fazer os controles do mesmo tamanho, definir o espaçamento horizontal, vertical, centralizar no formulário e definir a ordem do controle. E posso bloquear os controles. Fazendo isso, eu não consigo movimentar o controle. Isso aí ele é interessante quando você tem um formulário com muitos controles, muito complexo. Para evitar qualquer deslocamento, você pode bloquear os controles no formulário, né? Aqueles que você deseja, e eles ficam, né, bloqueados. Deixa eu desbloquear aqui. Bom, então, as propriedades, nós vamos ver aqui por etapas. E quando você cria quando você arrasta a DataBox um controle no formulário, por padrão, o Visual Studio ele atribui um nome aqui padrão. Por exemplo, label 1. Se eu incluir outra label aqui, ó, label 2, e assim sucessivamente. Mesma coisa com test box. Se eu colocar um outro test box aqui, ó, o primeiro test box ele colocou um nome padrão text box 1, button 1. Então, a primeira coisa que você pode usar os controles com esses nomes aqui, mas eu aconselho sempre nas suas aplicações você atribuir nomes relacionados com a funcionalidade que o controle está atuando naquele contexto. Por exemplo, como que nós atribuímos o nome? Não existe uma regra, tá? Geralmente a regra, o bom senso diz que você deve usar um nome inteligível, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, label 1, tá? Eu sei que é uma label, mas se eu colocar assim, LBL, né, eu posso confundir. É um nome válido. Se você colocar aqui, nome A é um nome válido, mas o nome do controle A fica realmente complicado na hora que você for editar o seu código. Então, por exemplo, como esse label está exibindo o nome, eu vou colocar label nome. Tá? O text box, aqui eu vou informar o nome, então eu digito txt nome. Então eu sempre procuro colocar nas 3 ou 2 primeiras caracteres uma abreviação do controle. TXT de texto, LBL de label, button, BTN de button. Então fica mais fácil, né? Por exemplo, no caso do formulário, posso colocar aqui, ó, principal, certo? Então, isso ajuda muito. Parece que não, mas ajuda muito quando você tem um formulário com uma quantidade grande de controles. Então, vamos agora falar um pouco de eventos. Cada controle tem eventos. Eles aparecem aqui na janela de propriedades, né? Então, para mim saber, aqui são as propriedades, né? Aqui eu posso colocar em ordem alfabética e aqui caracterizar. Então, aqui as propriedades e aqui são os eventos. Então, quando eu seleciono um controle, vou selecionar um text box e vou visualizar as propriedades e os eventos. Tá? Vou colocar aqui em ordem. Então, o controle text box tem todos esses eventos. O evento click, o evento tem ordem alfabética aqui. Enter, key down, key plus, key up, né? O validated, validating. Vocês têm dezenas de eventos. Tá? E o que é um evento? Um evento é uma ação, um sinal que informa para o seu aplicativo que alguma coisa ocorreu. Então, quando o usuário ele clica num controle ou ele altera o comportamento esperado no controle, o formulário lança um evento. Por exemplo, no caso do botão do controle button, quando o usuário clica nele, o formulário lança o evento click e chama o procedimento para manipular esse evento. Tá? Então, por exemplo, para mim manipular o evento click, eu venho aqui, seleciono o evento e clico sobre ele. Ele vai me abrir a janela de código e vai abrir
o evento click do botão exibir. Ele me abriu aqui o código para mim digitar o código que eu quero que seja executado quando esse evento ocorra. Ok? Então, numa aplicação Windows Forms, tá? Ele é uma interface que basicamente direcionada para eventos. Esses eventos eles ficam guardando até que o usuário faça alguma coisa. Que nem, por exemplo, do jeito que está aqui, olha, os controles têm eventos, mas como eu não dei nenhum tratamento, né, podem notar que o label eu não consigo editar, o text box eu consigo editar ele por padrão, e o controle button eu posso clicar com o mouse. Mas nesse momento, como eu não tomei nenhuma ação, nada ocorre. Então vamos fechar o nosso projeto aqui. Então, quando ocorre alguma coisa, o evento vai ser disparado e ali ele vai tratar. Vamos entrar aqui, olha, e aqui eu vou usar. Quando é criado o projeto, eu falei que ele apresenta diversas referências. No formulário ele também usa diversas referências declarando vários namespaces. O que são esses namespaces? Lembre-se das nossas aulas de C#. Eles representam acessos às classes da plataforma .NET. Por uma questão e para facilitar a sua categorização, as classes foram separadas em namespaces. Então, por exemplo, através dos namespaces, eu tenho acesso a diversas classes já prontas para me usar. Eu vou usar uma classe aqui que está disponível, que é a classe Message Box, que apenas exibe uma caixa de mensagem. Eu vou usar um método show dessa classe e aqui, olha, eu vou exibir um texto. Só isso. Tá? Notem que ele, por padrão, define diversos namespaces aqui. Então, se você... Como que eu sei quais eu vou precisar? Se você usar a opção Organize Usings, e daqui Remove Unused Usings, ele vai remover e vai deixar só aqueles que você está usando aqui no momento. É claro que se você precisar de uma classe que não está aqui, você vai ter que declarar um namespace. Então, olha aqui, ó, eu passei a tratar o evento click. Agora, quando eu executar a minha aplicação e eu clicar aqui no botão, ele vai exibir a mensagem no Olá. Vamos tornar isso mais dinâmico. Então eu vou mandar ele exibir o txt nome.text. O que eu fiz aqui? Ele vai exibir Olá, vou dar um espacinho aqui para não juntar, e vai exibir o conteúdo que tiver armazenado na propriedade text do controle txt nome, que é um controle text box. Então vamos lá. Vou digitar aqui Macorati. Olá, Macorati. Tá? Então, eu aqui estou usando propriedades e eventos, né, para interagir aqui com o programa. É claro que, como você viu, a maioria dos controles possuem dezenas de eventos. Mas, com frequência, você vai manipular apenas alguns deles. No caso, por exemplo, do button, você basicamente vai manipular o evento click. Então, vamos voltar ao nosso formulário. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu alterar a propriedade do meu formulário, o Start Position. Está vendo? Ele está Windows Default Location. Ele está exibindo na localização default. Eu vou mandar ele exibir centralizado na tela. Vamos ver se vai melhorar. Melhorou um pouco.
Bom, então, note que através das propriedades eu vou alterando o comportamento aqui da minha aplicação Windows Forms. Então, eu vou mostrar, vou criar uma pequena aplicação aqui bem simples e mostrar como nós podemos trabalhar com métodos, eventos e propriedades nesse primeiro exemplo. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar esse formulário aqui, que é um formulário, é o único formulário que eu tenho até o momento, e eu vou criar o quê? Eu vou criar aqui uma janelinha de login, né? Uma coisa que todo mundo conhece, que todo mundo está habituado no seu dia a dia. Então, a janelinha de login, bem simples, ela tem o nome, onde eu vou informar o nome do usuário, né? Então, ó, eu estou usando uma label, um text box aqui. Aqui eu não preciso, vou deixar a propriedade text. E agora eu vou incluir uma outra label. Eu vou colocar aqui, informe a senha. E vou colocar um outro text box. Vou deixar do mesmo tamanho. Aqui eu vou alterar o nome dele, vou colocar assim, txt senha, tá? Para ficar. E no botão aqui, eu vou colocar btn login, que é o botão para fazer o login. E aqui eu vou colocar o text dele é login. Bem simples. Deixa eu alinhar à esquerda, né? Pronto. Deixa eu colocar aqui login. E aqui no evento click eu não vou precisar mais disso. Vou deixar ele em branco por enquanto. Note que eu alterei o nome do botão aqui e o evento ele não foi afetado. Por que ocorre isso? Pelo seguinte. Olha aqui. Eu vou ter que refazer esse evento aqui, né? Porque eu já tinha definido o evento click com o botão exibir. Então eu vou agora remover o evento. Deixa eu remover também esse load aqui. E esse botão exibir também. Show. Eu tenho que removê-lo daqui, ó. Pronto. Então agora até agora eu só estou trabalhando com as propriedades dele, né? Então vamos lá. Vamos ver como ele se comporta na aparência. Pronto. Uma propriedade interessante que eu gostaria de chamar a atenção, quando você coloca um controle no formulário, ele tem uma propriedade que é chamada, vamos pegar no caso do text box, vamos colocar em ordem alfabética, tab index. Tab index, ele define a ordem, o índice do controle, ou seja, a ordem que o foco, que o evento, que o controle vai receber o foco. Então aqui, ó, como eu, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 3 e aqui é o 4. Então aqui eu posso colocar, que aqui ficou 2, né? Eu posso colocar 3 aqui, 2 aqui, 3 aqui e 4 aqui. Isso é importante quando eu for usar o método focus. Então, o que eu quero que aconteça aqui? Quando for executado,
o usuário vai digitar o seu nome, a sua senha e vai clicar no botão login. Quando ele clicar aqui, o evento, clique do botão, eu vou ter que tratar esse login. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou usar uma tomada de decisão, né? E vou dar então para isso eu uso um if. Dou um if, então ó, txt nome. Se o nome que ele digitou for igual a Macorati e a senha for igual a não sei, então o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma ação. Se não, eu vou exibir uma mensagem, né, usando a nossa classe MessageBox, do método show, e vou informar assim, usuário, senha, válidos. Então vamos ver. Aqui eu ainda vou definir o que eu vou fazer. Por enquanto eu não estou fazendo nada. Tá? É claro que numa aplicação de login normal, você iria verificar a senha do usuário, trazendo essas informações de um banco de dados. Mas aqui no nosso nível, isso aqui serve para ilustrar. Então eu vou executar. Então, ó, se eu digitar aqui José e uma senha qualquer, e digitar, ok. Tá? Agora, se eu acertar, ele não está fazendo nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir um outro formulário no projeto. Então, eu vou aqui no menu Project, Add Windows Form, e vou aqui no template Windows Forms aceitar o nome padrão, Form 2. Tá? Esse formulário 2 vai ser um formulário de boas-vindas. Então, seria bem-vindo. Então, aqui para chamar a atenção, eu vou colocar ele aqui na Center Screen, definindo a posição inicial dele. A cor dele aqui, vou definir uma cor amarela. Vou colocar uma label aqui, né? Vou alterar o tamanho da fonte dessa label aqui para negrito, e vou colocar aqui 28 e vou digitar aqui no texto dela aqui, bem-vindo. E aqui, nessa label aqui, é a única label que eu vou colocar. Vou colocar uma informação. Eu vou alterar aqui o propriedade fonte dela, negrito 16, e a propriedade text, por enquanto, eu vou deixar. Eu vou deixar ela aqui, senão depois eu não vou localizar esse controle. Então, eu vou deixar aqui. O que eu quero fazer? Eu quero que quando o usuário clique aqui, se ele informar Macorati e assim eu não sei, esse formulário seja aberto e apresentado. Como que eu vou fazer isso? Aqui eu vou usar o método do formulário show, método show, que exibe o controle para o usuário. Eu posso exibir o formulário usando o método show ou o método show dialog,
que mostra o formulário com uma caixa modal. Vocês vão ver qual é a diferença. Então eu vou na minha aplicação aqui. E como que eu faço para exibir? Bom, primeiro eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que criar uma instância do meu formulário. Form 2. E agora sim. Show. Depois eu vou usar o show dialog para ver a diferença. Então, aqui, o que vai acontecer? Quando eu executar a aplicação, se o usuário digitar Macorati não sei, olha lá, ele apresentou bem-vindo Label 2. Tá? Bom, já deu para perceber uma coisa, um comportamento aqui indesejado. Quando o usuário está digitando a senha, ele está exibindo a senha. Como que eu faço para que o text box, ao invés da senha, use aquelas máscaras? Eu tenho a propriedade password char e aqui eu coloco o caractere que vai ser exibido quando o usuário digitar. Geralmente a gente usa um asterisco, tá? Que é o padrão. Veja agora como ficou. Macorati, não sei, tá vendo? Então aqui eu não consigo visualizar o texto. Tá? Agora, o que eu quero fazer? Uma outra coisa que eu quero fazer aqui. Eu quero que aqui seja exibido o nome do usuário que for digitado aqui. Deixa eu... Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que armazenar o valor aqui que o usuário digitar aqui numa variável. Então eu vou aqui no código e vou definir aqui uma variável. Pública, né? Pública, vou fazer ela estática. String. Nome do usuário. Vou definir ela como vazia. E aqui, quando ele for digitar, quando eu verificar que o nome digitado e a senha estão corretos, eu vou atribuir o valor a essa variável. Eu vou pegar aqui a variável nome do usuário e vou atribuir um valor. Pronto. Como essa é uma variável estática, o valor dela não vai ser alterado. E no formulário 2, como que eu faço para exibir o valor? Bom, aqui eu vou usar um outro evento no caso do formulário, que é o evento load. Eu cliquei duas vezes no formulário e ele abriu o evento load. O evento load ele ocorre quando o formulário está sendo carregado. Então eu vou na label info, atribuir essa propriedade text, o quê? O formulário principal, e eu vou pegar a variável nome do usuário e vou atribuir o valor que for digitado lá, vai ser atribuído à minha label aqui. Vamos ver se funciona? Bom, eu vou digitar Macorati, não sei. Bem-vindo, Macorati. Eu vou colocar, vou dar um nome aqui, vou colocar Pedro. É que aqui ele não vai aceitar, né? Usuário inválido. Mas qualquer valor que for digitado aqui, que ele vai receber no segundo formulário. Percebeu como tivemos que fazer isso? No formulário 1 eu defini uma variável, atribuí aqui o valor a ela, e no formulário 2 eu
usei a referência ao formulário principal, que é o meu formulário 1, usando o valor da variável e atribuindo a label que está aqui, que é a LBL-info. Uma outra coisa que eu gostaria de falar antes de encerrar essa videoaula é com relação à validação. Vamos supor, deixa eu alterar a senha aqui, eu vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que aqui nesse text box aqui, eu só quisesse permitir que fossem digitados valores numéricos. Então, para fazer isso, eu posso usar um evento aqui, ó, do text box, que é o evento kPlus. Então, ó, vou aqui no evento kPlus, e aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que digitar um código. Eu vou definir uma variável ASCII e tipo inteira, vou dar um cast aqui na tecla que está sendo digitada, obtendo o valor e o que eu vou fazer? Eu vou verificar. Existe cada tecla que eu digito, ela tem um valor numérico. Então eu verifico se ela é um dígito e se esse valor é diferente de 0,8, que é o valor do backspace, e diferente de 27, que é o de retrocesso. Aí eu faço o seguinte, 27 não, 127. Aí eu defino aqui o handler igual a true. txt senha.text. Eu limpo o campo e eu vou usar aqui o método focus, que vai ser colocado nesse evento. Eu posso também usar a classe messagebox aqui, ó, para exibir uma mensagem. Informe somente números. Pronto. Quando o usuário estiver digitando, cada tecla que ele digitar, eu vou verificar se ela é um dígito, tá? E com exceção da tecla do backspace do delete. Senão eu não consigo retornar e apagar o que foi digitado se eu errar, tá? Algum número. Aí o que eu faço? Eu informo uma mensagem, limpo a caixa. Se o usuário digitar um caractere, ele vai entrar aqui, tá? Porque ele vai ser diferente de dígito. Aqui, ó, not significa se ele não for um dígito, ou seja, eu só estou aceitando dígitos. Se o usuário digitar uma letra, ele vai entrar aqui, vai exibir essa mensagem, vai limpar a caixa de texto e vai colocar o foco no txt senha. Vamos ver se está funcionando? Então, ó, Macorati. Agora eu vou digitar um caractere aqui, ó. Olha lá, informe somente números. Ele retorna para lá. Não adianta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que essa era a senha, né? Pronto. Então, o que eu fiz aqui? Eu usei um exemplo do text box para fazer uma validação do meu código. Tá? E aqui eu estou usando o método focus, tá? E aqui que coloca o foco no controle txt senha. Outra coisa interessante, vamos supor que aqui, vamos voltar às propriedades, eu quero que tudo que o usuário digitar seja somente em letras minúsculas ou maiúsculas. Deixa eu colocar aqui, ó. Aparência. Aqui, ó. Caractere casing. Aqui está normal. Se eu colocar aqui, ó, lower,
tudo que eu digitar vai ser em letras minúsculas, tá? Então eu vou colocar, vou dar um caps lock aqui, mas não importa. Tudo que eu digito está em letras minúsculas. Agora, se eu quiser o oposto, é só mudar a propriedade. Então eu coloco aqui upper. Aí vai ser maiúsculo. Como a linguagem C# é sensível às maiúsculas e minúsculas, tem que tomar muito cuidado. Ó, agora sai tudo. Então, nunca eu vou conseguir. Ó, o caps lock está ativo, tá? Né? 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Vai ser inválido, porque eu mandei verificar que o que for digitado na propriedade de texto tem que ser igual a Macorati minúsculo. Importante ressaltar que aqui, ó, isso aqui é atribuição. 1 igual é atribuição. E 2 iguais eu estou comparando, tá? Se você vem no Basic, no Visual Basic, o igual serve para comparar e atribuir. No C#, o igual é para atribuir. E 2 sinais de iguais, eu estou fazendo uma comparação. Tá? Na verdade, o mais correto quando eu for comparar strings é usar equals. Porque as strings são imutáveis, né? Nós vimos isso no nosso curso de C#. Então, com isso, nós vimos aqui como usar propriedades, eventos e na próxima videoaula eu vou continuar mostrando outras propriedades e eventos desses controles que nós estamos vendo aqui, que são o label, text box e button. Tá? Então, por enquanto, deixa eu retornar aqui o text box para lowercase, né? Senão nunca vai dar certo. Por enquanto, nós temos aqui somente dígitos, né? Eu esqueci, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Nós aprendemos nessa aula aqui bastante coisa. Vimos como criar uma instância de um formulário, usar o método show. Opa, eu esqueci de mostrar o show dialog. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para você o show. Olha só como que é o show. Macorati. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ele exibe no método show, ó, eu consigo selecionar os formulários. É uma janela não modal. Tá? Agora, se eu usar o show dialog, ele vai apresentar uma janela modal, ou seja, é uma janela que eu não consigo selecionar mais nada. Eu tenho que concluir a minha operação aqui nessa janela para continuar o processamento. Tá? Enquanto eu aqui teria que ter um botão para fechar. Né? Então vamos lá. Formulário 2, eu vou colocar um botão aqui e vou usar um método. Vou colocar aqui o texto. Fechar. Vou alterar o nome do botão, né? btn fechar. E aqui eu vou colocar diz close, que vai fechar o formulário. Tá? Eu deveria fazer assim também, ó. Form 2 close. Deixa eu usar o diz aqui mesmo. Na outra videoaula eu vou falar sobre isso. Então agora, para concluir, eu tenho meu primeiro formulário. Estou fazendo o login. Como ele é um formulário modal, eu tenho que fechar o formulário para continuar o processamento. Então nós vimos aqui vários eventos, métodos e
como tratar os eventos de alguns controles. Na próxima videoaula eu vou continuar a falar sobre esse assunto. Então, até mais.